Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e continuando o nosso assunto sobre fim dos tempos, vamos falar basicamente, resumidamente, sobre alguns dos conceitos assim mais dos principais, né? No que se refere à escatologia. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre 4 palavras que são muito recorrentes quando a gente vai falar de escatologia, de fim dos tempos, né? De estudo dessa parte das escrituras, desse assunto dentro das escrituras. Lembrando que esse é um dos assuntos mais recorrentes na Bíblia, tá? Não é uma coisa, um assunto que você vê lá em Apocalipse e Daniel e Jesus fala um pouquinho lá em Mateus 24, em Lucas 25, não. Escatologia é recorrente na Bíblia inteira, ela começa lá em Gênesis 1. Glória a Deus por isso. Ao longo aí dos vídeos, né, das semanas, a gente vai falando mais sobre isso, esses conceitos mesmo que a gente está trazendo aqui, a gente vai explanando mais com relação às posições, às opiniões, né, dos teólogos e também vendo mais essas curiosidades, né, sobre onde aparece escatologia em Gênesis 1 e esse tipo de coisa. Ao longo das semanas, a gente, se o Senhor permitir, a gente vai falar sobre isso. Então, mas hoje a gente vai falar sobre 4 termos muito comuns, né, principais, a gente pode dizer assim, quando o assunto é escatologia. E o primeiro termo é tribulação ou grande tribulação, o segundo é milênio, o terceiro é arrebatamento e o quarto é ressurreição. Então hoje nós vamos mencionar um texto bíblico sobre cada assunto e discorrer brevemente, né, resumidamente, com toda a humildade de uma pessoa que não sabe quase nada, tá? Mas se isso aguçar a sua curiosidade, a sua vontade de estudar mais o assunto, glória a Deus por isso. E aí você tem uma infinidade de autores, de pastores que você pode procurar. Inclusive eu vou deixar aqui algumas sugestões, aqueles com quem eu aprendo sobre esse assunto, que eu gosto de ouvir falar desse assunto, ok? Então vamos lá. O primeiro termo que nós vamos falar é a grande tribulação. E o texto que nós vamos usar para isso está em Mateus 24, 21. Vamos ler? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aqui nós vemos o próprio Jesus falando sobre a grande tribulação. Mateus 24 é o sermão profético de Jesus, né? Ele é muito complexo e aqui Jesus fala de diversos assuntos, mas todos ligados à escatologia, ao fim dos tempos, à restauração de Israel, à volta dele, ao arrebatamento da igreja e a ira do Senhor derramada, a grande tribulação. Então aqui nós vemos Jesus falando, na verdade Jesus começa esse trecho mencionando Daniel, porque naquela época, depois do Império Persa, né, Israel, Judá tinha sido levado cativo para a Babilônia, depois veio o Império Persa e depois vieram os gregos. E na época dos gregos existiu um tirano chamado Antíoco Epifânio. E ele fez coisas terríveis, ele profanou o templo de Jerusalém, ele sacrificou um porco dentro do templo, ele blasfemou, profanou, né, as coisas do Senhor. E aí por isso que existe até a revolta dos macabeus. Os macabeus se levantaram, eram judeus que se levantaram contra, né, e conseguiram vencer pela mão do Senhor, pela misericórdia, né, Deus agiu milagrosamente e os macabeus venceram ele. Então Jesus menciona Daniel, menciona isso que aconteceu e diz, lembra do sacrilégio que teve lá no passado? Então, vai ser pior.
Por quê? Porque ele está semelhando o anticristo com o Antíoco Epifânio, mas aí ele diz que vai ser pior. E aí ele fala lá no versículo que nós lemos, no 21, que então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, queridos, vai ser algo terrível, não vai ser brincadeira. Não vai ser brincadeira, sabe? Porque tem gente que, sei lá, parece que romantiza meio o assunto, os acontecimentos. Não. Toda a perseguição que a igreja passou desde o seu início, desde que Jesus subiu aos céus até hoje, nada se assemelha com o que vai acontecer. A gente pode entender então que todo sofrimento terrível, né? E eu falo isso com o coração contrito, que os nossos irmãos passam aí em alguns lugares e já passaram, né? A igreja primitiva que sofreu terrivelmente na mão dos romanos, nada disso é fichinha perto do que vai acontecer na grande tribulação. Vai ser terrível, não vai ser brincadeira, né? Então, assim, quem passar pela grande tribulação vai ter que provar o seu amor para com Deus da forma mais contundente, mais terrível, que é pagar com a vida, né? A maioria daqueles que pertencerem ao Senhor, né, que se converterem e que passarem pela tribulação, vão sucumbir, né, nas mãos do anticristo e do sistema, né, de tudo que ainda virá. Então Jesus diz isso, que é um tempo que nunca houve antes e nem vai ter depois. Vai ser terrível, porque também vai ter ali derramada a ira do Cordeiro. O Senhor vai fazer justiça. A palavra diz na Bíblia inteira que o Senhor é longânimo, que o Senhor é paciente, que Ele prefere a misericórdia, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo, que Ele é tardio em se irar, mas uma hora a medida vai encher do pecado, né? E o Senhor vai derramar a sua ira sobre os que habitam sobre a terra, é o que a Bíblia fala. Então, que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Senhor tenha misericórdia de quem estiver aqui nesses dias. Esse período vai durar 7 anos, é o que diz lá em Daniel, vai durar 7 anos, e há quem entenda que realmente vai ser um período dividido, né? Há quem entenda que os primeiros 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, né, a primeira metade dos 7 anos, vai ser de relativa paz no mundo, né? As coisas vão estar tudo lindo, maravilhoso, o povo cantando Imagine e fazendo tudo que gosta de fazer de errado, né? Porque Jesus fala isso também em Mateus aqui, que as pessoas vão se casar, se dar em casamento, vai estar tudo lindo, ninguém vai estar preocupado com nada. E aí então, depois começa o derramar da ira de Deus, o anticristo se revela, né? E as coisas são terríveis, que seria a segunda metade. Paulo também diz, né? Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então entende-se que a metade, né, os primeiros 3 anos e meio é marcado por uma falsa paz, uma relativa tranquilidade, e aí os últimos 3 anos e meio o negócio fica bem complicado mesmo. O outro termo que nós vamos falar é o milênio. O milênio é quando Jesus vai reinar fisicamente na Terra por 1000 anos. E ele vai acontecer depois da grande tribulação. A gente vê essa cronologia em Apocalipse. Apocalipse 20, você vê ali uma cronologia acontecendo, né? E que Jesus vai reinar por 1000 anos. Existem inúmeros textos falando do milênio na Bíblia inteira. Os profetas do Antigo Testamento falam muito mesmo sobre o milênio. E aí eu vou ler um texto que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá? Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz.
Aqui certamente o profeta está falando sobre o milênio. Na verdade, ele começa, esse texto é aquele que ele fala: "E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti virá o governante", está falando de Jesus, que viria de Belém, né, da descendência de Davi, de Jessé, e aí depois ele termina falando isso aqui sobre esse governante, sobre Jesus, que ele governará a força do Senhor, na majestade do Senhor, e ele será a própria paz do povo. Glória a Deus por isso, né? Nós vemos inúmeros textos, como eu já disse, tem um conhecido também, que um profeta diz que o leão vai brincar com o cordeiro, que a criança vai ali brincar com os animais selvagens numa boa, né? Entende-se realmente que ali está falando do milênio. Tem um outro texto interessante que eu não me recordo agora onde está, mas eu vou procurar e vou colocar aqui, né? Que diz que no milênio as nações que não vierem a Jerusalém para a festa dos tabernáculos não vai ter chuva sobre elas. Então Jesus vai governar com cetro de ferro, com justiça, com paz, a terra inteira, e vai haver nações, vai haver pessoas nascendo, né, nessa época, e o pecado não vai estar aqui por 1000 anos, né? Então o milênio é o período em que Jesus vai reinar sobre a terra depois da grande tribulação, depois de derrotar e destruir o anticristo e prender a Satanás, certo? O terceiro termo que nós vamos mencionar hoje é arrebatamento, e o texto que nós podemos utilizar está em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar num vídeo, provavelmente na semana que vem, só sobre o termo arrebatamento, né? Porque o termo arrebatamento significa rapto, significa retirada com urgência, com violência, né? E é o que vai acontecer com a igreja de Jesus. Há discussões quando esse evento vai acontecer, se vai ser antes da grande tribulação, né, poupando a igreja de passar pela grande tribulação, se vai ser no meio da grande tribulação, se vai ser ao final da grande tribulação. Isso não vem ao caso agora, mas o que a gente sabe é que ele vai acontecer, que Jesus vai retirar a sua igreja da terra, inclusive aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram ressuscitarão antes dos que estiverem vivos, e todos seremos transformados. Teremos esses corpos aqui corruptos, pecadores, serão transformados, serão incorruptíveis, não vão mais adoecer, não vão mais se entristecer, não vão mais pecar, né? O nosso corpo não vai militar contra nós, né? Contra o nosso homem interior. Aleluia, glória a Deus por isso. E estaremos para sempre com o Senhor, né? E celebraremos as bodas do Cordeiro, o casamento com Jesus. Aleluia! E o quarto e último termo que nós vamos falar hoje é ressurreição, que também está ligado a isso que a gente acabou de ler, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão. Mas nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5. Vamos lá? Vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Aqui nesse texto também ele fala sobre os 1000 anos, né? Que os crentes em Jesus vão reinar com Cristo durante os 1000 anos, o milênio, né? Mas aqui ele fala da ressurreição, que ali vai se completar a primeira ressurreição. Então aqui eu vou dar a minha opinião sobre isso. A primeira ressurreição não é o evento que aconteceu ali,
nesse instante que João está vendo, na minha opinião, tá? Então ele está dizendo, o que os pós-tribulacionistas falam? Que vai ser nesse momento, o arrebatamento, no final da tribulação, que os mortos ressuscitarão, né? Todos aqueles que morreram, inclusive aqueles que morreram na tribulação pelo testemunho, porque não aceitaram a marca da besta e tudo mais. Eu entendo aqui que quando ele fala essa é a primeira ressurreição, ele está dizendo ali se fechou um ciclo que começou, na verdade, com Jesus, há 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou. Jesus, a palavra diz que ele é a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, a vencer a morte. Isso vai se cumprir, vai terminar, essa fase da primeira ressurreição vai terminar aqui em Apocalipse 20. Então eu entendo que nesse intervalo de tempo de Jesus até o final da grande tribulação, vai ter havido antes a ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, antes da tribulação. Pessoas vão se converter, né? Israel será tratado, tudo isso no tempo da tribulação, e essas pessoas pagarão seu testemunho com a vida, o seu amor por Jesus com a vida. Então eles vão morrer, muitos, né, vão ser limados por conta do testemunho de Jesus, e eles vão ressuscitar aqui no final da grande tribulação, e aí vai se fechar o evento chamado Primeira Ressurreição, que é a ressurreição dos santos, que começou com Jesus há 2000 anos atrás, e vai ter pelo menos mais uns 2 eventos, pelo menos disso, de ressurreições de santos, minha opinião, ok? E aí ele diz assim, que o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos, ou seja, ele está dizendo que aqueles que morreram sem Cristo, os incrédulos, aqueles que não se arrependeram, que se entregaram ao sistema do anticristo, enfim, ao longo da história, ao longo da terra inteira, né, do tempo da criação até hoje, esses vão só ressuscitar depois do milênio de Jesus, mas vão ressuscitar para serem julgados, né, vai haver o juízo final, tá? Então, nós podemos ver que todos ressuscitarão, tanto os santos, né, os que morreram em Cristo e morrerão em Cristo, e os ímpios ressuscitarão. Mas os ímpios ressuscitarão ao final do milênio para o julgamento, né? E os que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão terminar de ressuscitar no final da grande tribulação para o início do milênio. Amém? Então é isso, queridos. Hoje quis trazer esses conceitos básicos, né? Não bem o conceito, porque no conceito está um pouco também na minha opinião, mas assim, é o que eu entendo pela palavra, e que você tem toda a liberdade para comentar, para discordar de forma cristã, né? Para trazer mais conhecimento, para agregar, né? Ainda que discordando, trazer o seu ponto de vista. E a gente pode, através da Bíblia, né, estudar, crescer, aprender, certo? E a gente vai falar mais sobre esse assunto, vamos trazer outros conceitos, tentar abrir aí na questão de cada um as posições, né? No milênio tem os amilenistas, os pré-milenistas, na tribulação tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, mesotribulacionistas, ok? Então nós vamos aí ao longo da semana, se Deus permitir, falando um pouquinho, tá? De forma simples, como já disse uma vez aqui, não sei nada, tá? Mas vou deixar aqui também o link de Homens de Deus, onde você pode também aprender mais, e a gente vai crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, pela misericórdia dele, amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você de alguma forma, que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se Deus permitir. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz do Senhor.